Oi, tudo bem? Vamos ler Crepúsculo comigo? Fica à vontade, tá? Eu vou ler aqui no meu tablet. Já deita numa posição confortável, que a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Ok. Onde que a gente parou da última vez? Eu já me esqueci. Vou ter que dar uma olhada. Por sorte, eu sou minha melhor amiga e no final dos vídeos de leitura agora, eu tô falando qual a página que a gente parou pra eu poder voltar e assistir o vídeo e me lembrar onde que eu parei de ler. Então, me perdoem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Qual a página? Página 109. 109, eu sabia. Eu juro pra vocês que eu tava pensando em 109. Só que eu falei, não, eu vou checar, porque eu não posso confiar na minha memória. Devia ter confiado na minha memória. Eu preciso de alguma coisa pra apoiar minha cabeça. Então eu chamei meu auxiliar, ok? Não se incomoda. Ok, queria ouvir mais para descobrir se esse novo desafio era a chave dos segredos da garota. Mas Bella já estava na ambulância àquela altura e o veículo se afastou. Foi difícil ficar longe daquela possível solução para o mistério que me obcecava. Mas naquele momento eu tinha que pensar e avaliar de todos os ângulos o que fora feito naquele dia. Ouvir, me certificar de que não havia nos colocado em tamanho perigo a ponto de nossa partida imediata ser necessária. Eu tinha que me concentrar. Não havia nada nos pensamentos dos paramédicos com que precisasse me preocupar. Pelo que eles sabiam, nada sério havia acontecido com a garota, e Bella estava seguindo a história que eu tinha contado, pelo menos por enquanto. A prioridade quando chegamos ao hospital era encontrar Carlyle. Atravessei correndo as portas automáticas, mas não abri mão de vigiar a Bella. Fiquei de olho nela, ainda que não diretamente, mas através dos pensamentos dos paramédicos. Foi fácil encontrar a mente familiar do meu pai. Ele estava em seu pequeno consultório, sozinho, o segundo lance de sorte daquele dia azarento. Carlyle. Ele me ouviu chegar e se assustou ao ver a minha expressão em meu rosto. Ficou de pé num pulo e se inclinou por cima da escrivaninha de madeira organizada. Edward, você não... Não é isso. Ele respirou fundo. É claro que não. Sinto muito por ter pensado nisso. Seus olhos, é claro, eu deveria ter percebido. Ele encarou meus olhos ainda dourados com alívio. Porque quando eles... os olhos ficam vermelhos. Ok. Mas ela se machucou, Carlyle. Provavelmente não é nada sério, mas o que aconteceu? Um acidente de carro ridículo. Eu estava no lugar errado, na hora errada, mas não podia ficar parado, deixar com que ela fosse esmagada. Comece de novo, não estou entendendo como você se envolveu. Uma van derrapou no gelo, sussurrei, encarando a parede atrás dele ao falar. Em uma vez, uma série de diplomas emoldurados. Havia apenas uma pintura a óleo, simples, uma de suas favoritas. Um assã desconhecido. Ela estava no caminho. Alice viu que ia acontecer, mas não havia tempo para fazer nada além de correr pelo estacionamento e tirá-la da frente. Ninguém notou, só ela. Tive que segurar a van também, mas, novamente, ninguém viu isso, só ela. Eu sinto muito, Carlyle. Não queria nos colocar em perigo. Ele deu a volta na escrivaninha e me abraçou. Então deu um passo para trás. Você fez a coisa certa e não deve ter sido fácil para você. Estou orgulhoso, Edward. Finalmente consegui olhá-lo nos olhos. Ela sabe que tem algo errado. Errado comigo. Isso não importa. Se tivermos que ir embora daqui, faremos isso. O que ela disse. Balancei a cabeça um pouco frustrado. Por enquanto, nada. Por enquanto, ela parece concordar com a minha versão dos fatos, mas está esperando uma explicação. Ele franziu a testa, refletindo. Ela bateu a cabeça. Bom, eu bati a cabeça dela.
Continuei apressado. Eu a derrubei no chão com força. Ela parece estar bem, mas acho que não vai ser difícil desacreditar sua versão dos fatos. Eu me senti um covarde só de dizer aquelas palavras. Carlyle notou um desgosto na minha voz. Talvez isso não seja necessário. Vamos ver o que acontece, certo? Parece que tenho uma paciente para examinar. Por favor, pedi. Eu estou com medo de tê-la machucado. A expressão de Carlyle se animou. Ele se ajeitou o cabelo loiro, só alguns tons mais claros que os seus olhos dourados, e riu. Foi um dia interessante para você, não foi? Em sua mente percebi a ironia, e era engraçado, pelo menos para ele, que mudança de papéis. Em algum momento daquele segundo intempestivo e fugaz em que disparei pelo estacionamento, eu havia deixado de ser um assassino e me transformado em um protetor. Ri com ele, me lembrando de como tivera certeza de que Bella só precisaria de proteção contra mim mesmo. Havia um amargor na minha voz, porque, apesar da van, isso continuava sendo a mais pura verdade. Esperei sozinho no consultório de Carlyle, uma das horas mais longas que já vivi, ouvindo o hospital cheio de pensamentos. Tyler Crowley, o motorista da van, parecia ter se machucado mais que a Bella, e a atenção se voltou para ele enquanto a garota esperava sua vez de fazer uma radiografia. Carlyle ficou nos bastidores, confiando no diagnóstico do enfermeiro que os machucados da paciente eram superficiais. Isso me deixou aflito, mas eu sabia que ele tinha razão. Uma olhada nele e Bella logo se lembraria de mim. Se lembraria do fato de que havia algo errado com minha família. E isso poderia fazê-la falar. Ela certamente tinha um parceiro animado de conversa. Tyler, consumido pela culpa por quase tê-la matado. Ele não calava a boca. Eu via a expressão dela pelos olhos dele e estava óbvio que Bella queria que ele se calasse. Como ele não percebia isso? Fiquei tenso quando Tyler perguntou como ela havia saído do caminho. Esperei paralisado, enquanto ela hesitava. Ouvia dizer. Então ficou sem falar nada por tanto tempo que Tyler achou que a pergunta deixara confusa. Por fim, ela respondeu. Edward me puxou de lá. Respirei fundo. Em seguida, minha respiração acelerou. Eu nunca tinha escutado Bella dizer meu nome. Gostei de como sou, mesmo o ouvindo somente através dos pensamentos de Tyler. Quis ouvi-lo por mim mesmo. Edward Cullen acrescentou quando Tyler não entendeu a quem ela se referia. Eu me peguei parado à porta, com a mão na maçaneta. O desejo de vê-la estava ficando mais forte. Tive que me lembrar da necessidade de tomar cuidado. Ele estava do meu lado. Cullen? Que estranho. Não o vi. Podia jurar que... Caramba, acho que foi tudo tão rápido. Ele está bem? Acho que sim, está em algum lugar por aqui, mas ninguém o obrigou a usar uma maca. Vi uma expressão pensativa no olho dela, os olhos se estreitando desconfiados, mas Tyler não percebeu essas pequenas mudanças. Ela é bonita, ele estava pensando, quase surpreso, mesmo machucada. Não faz meu tipo, mas eu deveria chamá-la para sair, para compensar o que fiz hoje. Ai, fazer um grande favor para ela. Ai, caramba, viu? Eu já estava no corredor, na metade do caminho, até a emergência, por um segundo, sem pensar no que fazia. Por sorte, a enfermeira entrou antes de mim. Era a vez da Bella fazer a radiografia. Eu me apoiei na parede num canto escuro, logo antes da sala, e tentei me controlar enquanto ela era levada. Não importava que Tyler a achasse bonita. Qualquer um notaria isso. Não havia motivo para eu me sentir... Como eu estava me sentindo? Irritado? Ou talvez furioso chegasse mais perto da verdade? Isso não fazia nenhum sentido. Fiquei onde estava enquanto pude, mas a impaciência me venceu. Percorri um caminho mais longo até a sala da radiologia.
Ela já estava de volta à emergência, mas consegui dar uma olhada nas radiografias tiradas enquanto a enfermeira estava distraída. Eu me senti mais calma depois disso. Estava tudo bem com a cabeça dela. Ela não tinha machucados, não seriamente. Carlyle me encontrou lá. Você parece melhor, comentou em pensamento. Continuei olhando para frente. Não estávamos sozinhos, com os corredores cheios de funcionários e visitantes. Ah, sim, ele colocou a radiografia dela no quadro iluminado, mas eu não precisava olhar de novo. Muito bem, ela está ótima. Parabéns, Edward. Ouvi a aprovação do meu pai. Despertou uma mistura de sentimentos em mim. Eu deveria ficar feliz, só que sabia que ele não aprovaria o que eu ia fazer em seguida. Pelo menos não aprovaria se soubesse minha verdadeira motivação. Acho que vou falar com ela antes que ela veja você, murmurei. Vou agir naturalmente como se nada tivesse acontecido, resolver as coisas. Motivos totalmente aceitáveis. Carlyle assentiu distraído, ainda examinando as radiografias. Boa ideia. Fiquei curioso para saber o que despertara seu interesse. Olha quantas contusões regeneradas. Quantas vezes a mãe dela deixou ela cair. Carlyle riu sozinho da sua própria piada. Estou começando a achar que a garota não tem muita sorte. Sempre no lugar errado, na hora errada. Forks, certamente é o lugar errado para ela com você aqui. Eu me encolhi. Pode ir, vai resolver suas coisas. Daqui a pouco eu vou até lá. Me afastei depressa, me sentindo culpado. Talvez eu fosse um mentiroso muito bom, se conseguir enganar Carlyle. Quando cheguei à emergência, Tyler estava resmungando alguma coisa, ainda pedindo desculpas. A garota tentava escapar do discurso arrependido, fingindo que dormia. Seus olhos estavam fechados, mas sua respiração não estava lenta, e de vez em quando seus dedos se contraíam impacientes. Fiquei observando seu rosto por bastante tempo. A primeira vez que ele fica olhando para ela dormindo, mesmo que ela não esteja dormindo. Creepy pra caramba, ele gosta muito de fazer isso. Esquisito. Enfim, aquela seria a última vez que a veria. Isso me causou uma dor aguda no peito. Era porque eu odiava deixar qualquer mistério sem solução? Não devia ser só isso. Por fim, respirei fundo e me aproximei. Quando Tyler me viu, começou a falar, mas levei o dedo à boca. Shhh, ela está dormindo. Os olhos de Bella abriram-se de repente e fitaram meu rosto. Ela regalou os olhos por um segundo, depois franziu a testa, irritada ou desconfiada. Lembrei que tinha um papel a interpretar, então sorri para ela como se nada estranho tivesse acontecido. Nessa manhã, além de uma batida na cabeça e um momento de imaginação descontrolada. Aí, Edward, disse Tyler, me desculpe. Ergui a mão para interromper seu pedido de desculpa. Sem sangue, sem crime, falei secamente. Sem pensar, dei um sorriso exagerado com a minha própria piada. Tyler estremeceu e desviou os olhos. Era incrivelmente fácil ignorar Tyler, deitado a pouco mais de 1 metro de mim, os ferimentos mais graves ainda sangrando. Nunca entendi como Carlyle era capaz de fazer isso, ignorar o sangue dos pacientes para conseguir tratá-los. A constante tentação seria uma distração grande demais, um perigo. Mas agora eu entendia. Se colocar todo o seu foco em outra coisa, a tentação passa a ser imperceptível. Mesmo fresco e exposto, o sangue de Tyler não chegava aos pés de Bella. Mantive a distância dela, sentando-me na beira do chão, no colchão de Tyler. Então, qual é o veredito? Perguntei a ela. Ela fez um bico discreto. Não há nada de errado comigo, mas não me deixaram ir embora. Por que é que você não foi amarrado a uma maca como nós? Sua impaciência me fez sorrir de novo. Ouvi Carlyle andando pelo corredor.
Tem a ver com quem você conhece. Respondi com tranquilidade. Mas não se preocupe, eu vim libertá-la. Observei atentamente sua reação quando meu pai entrou na sala. Seus olhos se arregalaram e ela chegou a ficar boquiaberta de surpresa. Gemi por dentro. Sim, ela certamente havia notado a semelhança. Então, senhorita Swan, como está se sentindo? Perguntou Carlyle. Ele tinha um jeito incrivelmente acalentador que tranquilizava a maioria dos pacientes em segundos. Não tranquilizava não, meu filho, dava tesão neles. Desculpe, mas não dava para perceber como afetava Bella. Estou bem, respondeu ela baixinho. Carlyle prendeu as radiografias no painel iluminado ao lado da cama. Sua radiografia parece boa. Está com dor de cabeça? Edward disse que bateu com muita força. Ela suspirou e repetiu: estou bem. Dessa vez a impaciência transpareceu em sua voz. Ela me olhou feio. Carlyle se aproximou e passou os dedos com gentileza por sua cabeça até encontrar o galo sobre o cabelo. Tadinha. Fui pego de surpresa pela onda de emoção que me invadiu. Ele fica com ciúme do Carlyle. Eu já tinha visto Carlyle trabalhar com humanos 1000 vezes. Anos antes, tinha até atuado informalmente como seu assistente, embora só em situações sem sangue envolvido. Então não era novidade vê-la interagir com a garota, como se fosse tão humano quanto ela. Eu invejara seu autocontrole muitas vezes, mas a emoção que sentia agora era diferente. Minha inveja ia além do seu autocontrole. Eu desejava a diferença entre mim e Carlyle, sua capacidade de tocá-la com gentileza, sem medo, sabendo que jamais a machucaria. O ciúme, meu Deus! Ela fez uma careta e eu me contorci. Tive que me concentrar até retomar a postura relaxada. Dolorido? Perguntou Carlyle. Ela ergueu um pouco o queixo. Na verdade, não. Mas um pedacinho da personalidade dela se somou ao quebra-cabeça. Ela era corajosa. Não gostava de demonstrar fraqueza. Possivelmente a criatura mais vulnerável que eu já vira, e ela não queria ser vista como fraca. Deixei escapar uma risada. Ela me olhou feio mais uma vez. Bem, disse Carlyle, seu pai está na sala de espera. Pode ir para casa com ele agora, mas volte se sentir vertigem ou tiver qualquer problema de visão. O pai dela estava lá. Avaliei os pensamentos da sala de espera lotada, mas não encontrei sua voz mental sutil em meio ao grupo. Com uma expressão ansiosa, ela perguntou: posso voltar para a escola? Talvez devesse descansar hoje, sugeriu Carlyle. Seus olhos me fitaram por um segundo. Ele vai para a escola? Haja normalmente, acalme as coisas, ignore como se sente quando ela olhou nos seus olhos. Alguém tem que espalhar a boa notícia de que sobrevivemos, falei. Na verdade, disse Carlyle, a maior parte da escola parece estar na sala de espera. Dessa vez antecipei a reação da Bella, sua aversão à atenção. Ela não me decepcionou. Ah, não, gemeu ela cobrindo o rosto com as mãos. Fiquei feliz finalmente por ter acertado, por estar começando a entendê-la. Quer ficar aqui? Perguntou Carlyle. Não, não, respondeu ela na mesma hora, movendo as pernas para a lateral do colchão e escorregando até tocar os pés no chão. Ela tropeçou para frente, desequilibrada, e caiu nos braços de Carlyle. Ele a segurou e afirmou. De novo, a inveja me dominou. Estou bem, disse ela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, as bochechas levemente coradas. É claro que a reação dela não incomodaria Carlyle. Ele se certificou de que ela estava equilibrada e então a soltou. Tome um Tylenol para a dor, insistiu ele. Não está doendo tanto assim. Carlyle sorriu enquanto assinava o prontuário.
Parece que vocês tiveram muita sorte. Ela virou o rosto de leve e me encarou com raiva. A sorte foi Edward, por acaso está parado do meu lado. Ah, bem, sim, concordou Carlyle depressa, ouvindo a mesma coisa que eu na voz dela. Bella não tinha aceitado que suas suspeitas fossem pura imaginação. Ainda não. Toda sua, pensou Carlyle. Lide com isso como achar melhor. Muito obrigado, sussurrei rápido e baixo. Nenhum dos humanos me ouviu. Os lábios de Carlyle se ergueram 1 milímetro com o meu sarcasmo. Então ele se virou para Tyler. Mas acho que você terá que ficar conosco por mais um tempinho, disse, ao começar a examinar as lacerações superficiais causadas pelo para-brisa quebrado. Bom, eu tinha feito a bagunça, então era justo que eu tivesse que lidar com ela. Bella veio caminhando, decidida na minha direção, sem parar até estar desconfortavelmente perto. Lembrei que tinha desejado, antes de todo aquele caos, que ela viesse se aproximar de mim. Era como se meu desejo tivesse voltado para me zombar na cara. Posso conversar com você 1 minuto? Perguntou ela. Seu hálito quente atingiu meu rosto e tive que dar um passo trêmulo para trás. Meu apelo não estava nem um pouco reduzido. Toda vez que ela se aproximava, todos os meus piores e mais urgentes instintos despertavam. O veneno enchia minha boca e meu corpo ansiava por atacar, por prendê-la nos braços e destroçar seu pescoço com os dentes. Minha mente era mais forte do que meu corpo, mas não muito. Seu pai está esperando você, lembrei ela, trincando o maxilar. Ela deu uma olhada em Carlyle e Tyler. O garoto não estava prestando nenhuma atenção em nós, mas Carlyle monitorava cada movimento meu. Cuidado, Edward. Gostaria de falar com você a sós, se não se importa, insistiu ela em voz baixa. Eu queria dizer que me importava, sim, muito, mas sabia que precisaria enfrentá-la com isso, mais cedo ou mais tarde. Melhor resolver logo. A contragosto, saí da sala, cheio de emoções conflitantes, ouvindo seus passos bambos atrás de mim, tentando me acompanhar. Eu tinha que caprichar na interpretação. Sabia o papel que faria. Dominava o personagem. Seria o vilão. Mentiria, zombaria e seria cruel. Aquilo ia contra todos os meus impulsos. Os impulsos humanos a que me agarrara durante todos aqueles anos. Nunca quis tanto ganhar a confiança de alguém como naquele momento, quando precisava destruir qualquer possibilidade disso acontecer. O pior era saber que essa seria a última lembrança que teria de mim. Essa seria minha cena de despedida. Me virei para ela. O que você quer? Perguntei secamente. Ela fez uma ligeira careta diante da minha hostilidade. Seus olhos ficaram confusos e seu rosto ganhou a mesma expressão que tinha me assombrado. Você me deve uma explicação, falou ela. A pouca cor que estava em seu rosto sumiu da sua pele de marfim. Foi muito difícil manter a voz áspera. Eu salvei sua vida. Não lhe devo nada. Ela se encolheu, ardeu como ácido ver minhas palavras a magoarem. Você prometeu, sussurrou ela. Bella, você bateu com a cabeça. Não sabe do que está falando. Ela ergueu o queixo. Não há nada errado com minha cabeça. Tinha ficado irritada, o que facilitava meu trabalho. Fixei meus olhos no dela, forçando uma expressão fria e rígida. O que você quer de mim, Bella? Quero saber a verdade. Quero saber por que eu estou mentindo por você. Seu pedido era justo e me frustrava ter que recusá-lo. O que você acha que aconteceu? Perguntei quase rosnando. Suas palavras explodiram em um torrente. Só o que sei é que você não estava em nenhum lugar perto de mim. O Tyler também não o viu. Então não venha me dizer que bati com a cabeça com força. Aquela van ia atropelar nós dois. E não aconteceu. E suas mãos pareciam amassar a lateral dela. Você deixou um amassado no outro carro. E não está nada machucado.
e a van deveria ter esmagado as minhas pernas, mas você a levantou. E de repente ela trincou os seus dentes e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a encarei com uma expressão descrente, embora na verdade sentisse admiração. Ela vira tudo. Acha que eu levantei a van? Perguntei, aumentando o sarcasmo na voz. Ela respondeu com um movimento firme de cabeça. Meu tom de voz ficou ainda mais desdenhoso. Sabe que ninguém vai acreditar nisso. Ela se esforçou para controlar as emoções. A raiva pelo que parecia. Quando respondeu, enunciou cada palavra de forma deliberada e lenta. Não vou contar a ninguém. Ela falava sério, dava pra ver em seus olhos. Mesmo estando furiosa e se sentindo traída, ela guardaria meu segredo. Por quê? O choque arruinou por meio segundo minha expressão facial cuidadosamente forjada, mas em seguida me recompus. Então por que isso importa? Perguntei, me esforçando para manter o tom áspero. Importa pra mim, respondeu ela, intensa. Não gosto de mentir, então é melhor haver uma boa razão para que eu faça isso. Bella estava me pedindo para confiar nela, ainda como eu queria que confiasse em mim. Mas aquele era um limite que eu não podia ultrapassar. Minha voz permaneceu cética. Não pode simplesmente me agradecer e acabar com isso. Obrigada, disse ela. Então ficou em silêncio, irritada, esperando. Você não vai deixar passar em branco, não é? Não. Nesse caso, eu não podia contar a verdade a ela, nem se quisesse. E eu não queria. Preferia que ela inventasse a própria história em vez de saber o que eu era, porque nada poderia ser pior do que a verdade. Eu era um pesadelo morto-vivo, saído direto das páginas de uma história de terror. Eu espero que goste de se decepcionar. Nós nos encaramos com esgar. Ela ficou vermelha e trincou os dentes. Por que se deu ao trabalho, então? Eu não estava esperando por aquela pergunta. Nem estava preparado para respondê-la. Perdi o controle do personagem que estava interpretando. Senti a máscara cair do meu rosto e lhe disse, dessa única vez, a verdade. Não sei. Memorizei seu rosto uma última vez, ainda com uma expressão de fúria, o sangue corando suas bochechas. Então dei as costas e me afastei. Página 127. Aqui começa o capítulo 4. Então eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de ler comigo. E até o próximo vídeo de leitura. Eu adoro, gente. Tá ficando muito interessante, muito intenso. Ai. É muito legal porque, como eu só assisti os filmes e eu tenho memorizado todas as cenas dos filmes, é muito engraçado ver, comparar o que acontece e o que não acontece, e a forma com que acontece nos filmes e no livro, e também da visão dele, né? Não sei se é diferente no livro, que a visão é da Bella. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada